E aí moçada, beleza? Outro vídeo sobre classes de amplificação. Vou pegar alguns exemplos agora aqui na internet pra gente comentar um pouquinho. Então olha só, esse é um circuito aqui chamado de push-pull. Push-pull porque empurra e puxa. Esse aqui já não é com fonte simétrica, tem uma fonte tradicional aqui. E tem dois diodos que vão injetar o 0,7 volt na base dos dois transistores aqui, forçando assim a correção da minha saída. O que aqui acontece é que o ponto quiescente dele, o ponto de condução, é puxado um pouquinho coisa para cima. Então a parte contrária do sinal conduz só um pouquinho. Então na base aqui eu ainda tenho resistores e esses diodos aqui que formam essa pequena tensão. O transistor NPN então tem uma polarização aqui. E o transistor PNP tem outra aqui. E esses diodos garantem o 0,7 volt para cada lado. O meu sinal positivo, então, quando entra aqui, força isso aqui para cima, para o positivo. Esse resistor acaba conseguindo entregar mais corrente para a base desse transistor. E ele conduz e eu tenho a saída positiva. Quando eu tenho a entrada negativa, acontece a mesma coisa, só que com o transistor de baixo, a tensão aqui fica mais negativa, consequentemente aqui fica mais negativo também, e esse transistor conduz fazendo a saída aqui. Você pode ver isso acontecendo aqui, a entrada e a saída. Nesse caso o autor colocou até as tensões, você está vendo aqui 0,7 volt, e eu tenho a minha saída. Olha esse circuito aqui, o autor usou tensão positiva e negativa. Então quando eu entro com o sinal positivo, o NPN conduz e vai até o alto-falante. Quando a entrada é negativa, é o PNP que conduz e vai até o alto-falante. Quando eu não tenho fonte simétrica e vou para o alto-falante, eu acabo lançando mão aqui de um capacitor. Então nesses dois circuitos aqui, o que muda é a opção que ele colocou. O alto-falante é referenciado no negativo e nesse outro caso é referenciado no positivo. É tudo a mesma coisa, funciona igual, ele só tomou cuidado de inverter a polaridade do capacitor aqui para ficar sempre correta. Então a entrada do circuito aqui, vamos pegar esse de exemplo. A entrada do circuito aqui passa por capacitores, tem o divisor resistivo e um resistor variável aqui para calibrar o ponto de condução desses dois transistores. Também é uma opção no lugar de diodo. Quando o ciclo negativo entra, ele faz o transistor PNP conduzir, o que faz o alto-falante falar via capacitor. Então segue esse caminho aqui. Segue esse caminho, a tensão passa pelo alto-falante, capacitor e desce. Só que nisso esse capacitor carrega. Então quando vem o ciclo positivo, quem conduz é esse outro transistor aqui. E aí o capacitor acaba se descarregando no alto-falante, criando o ciclo positivo. Uma sacada bem interessante. Então o ciclo negativo carrega o capacitor, faz falar, carrega. E o positivo descarrega o capacitor no próprio alto-falante. Eu tenho os dois ciclos, então, numa fonte simples. Eu tenho dois sentidos de fluxo de corrente elétrica no alto-falante para criar o positivo e o negativo sem ter uma fonte negativa. Nesse caso aqui, a mesma coisa, como eu disse, só que é a mais comum. Então entra o ciclo positivo aqui, faz esse transistor conduzir, carrega o capacitor e o alto-falante fala o ciclo positivo nesse momento. E no ciclo negativo, o mesmo capacitor é descarregado no alto-falante. E eu tenho a parte negativa.
Esse autor aqui mostrou a distorção de crossover. Olha como que tá. É isso que acontece. Uma outra opção de push-pull usando transistores NPN e PNP é com transformador. Aqui foi usado transformador de entrada e de saída. Opção, tá? Pode usar só de entrada, só de saída ou os dois, como é esse caso aqui. No caso da entrada, o que acontece? É um transformador com um primário, secundário dividido, tem um tap central. A alimentação da polarização de base acontece por esse resistor e pelo variável aqui que calibra a posição, e isso polariza a base através da própria bobina do transformador. Com a entrada de sinal, quando é positiva, ela se soma com esse valor aqui e esse transistor acaba conduzindo. Quando é negativa, acaba somando com o valor de baixo ou subtraindo aqui, como você queira compreender. E essa base aqui leva esse transistor à condução. Eles têm um ponto comum aqui nos emissores para criar como se fosse uma fonte simétrica, e a tensão positiva é colocada aqui no tap central do transformador de saída, que tem primário dividido e um secundário. Então, quando eu conduzo o positivo nesse transistor, a corrente caminha por aqui e eu tenho o ciclo positivo. Quando é o ciclo negativo, a corrente vai caminhar por esse outro caminho aqui e sai pelo outro transistor. Então, num ciclo, a corrente está subindo o transformador, no outro está descendo. Isso vai provocar uma tensão alternada aqui para o alto-falante. Então, eu tenho uma saída em push-pull tradicional aí para o meu amplificador. E eu posso ter também uma saída desse tipo com amplificador operacional, tá? Em um circuito prático que torna ele interessante até para manobrar motor, porque eu tenho a tensão positiva e negativa aqui. Você está vendo que não tem capacitor nenhum. Eu posso ter capacitor de entrada aqui para garantir que só entre alternado no caso de um amplificador de áudio, mas se no lugar desse alto-falante fosse um motor, colocando uma tensão aqui positiva ou negativa e variando essa tensão, eu vou variar tanto a velocidade quanto o sentido de giro do motor aqui, usando a mesma topologia. Então o que acontece? Quando o sinal é positivo, entra aqui no amplificador, ele sai positivo aqui. Conduz o primeiro transistor, o alto-falante fala no positivo. Quando o sinal é negativo aqui, sai negativo aqui, conduz o segundo transistor e o alto-falante fala no negativo. Legal. A grande sacada aqui, para não precisar usar diodo nem resistor de ajuste aqui, para não ter a distorção de crossover, é usar a própria realimentação negativa do amplificador operacional. Está aqui, ó. Ele está trabalhando como um buffer. Na verdade, o que está acontecendo? Essa saída aqui, ela só está amplificando a capacidade de corrente de saída do próprio amplificador. Isso aqui tem ganho 1. Então a tensão que entra aqui é a tensão que sai aqui. Na verdade, a tensão que entra aqui é a tensão que sai aqui. Não tem ganho nenhum esse circuito, é unitário. Toda essa realimentação que vem aqui para a entrada não inversora faz esse cara aqui perceber que o transistor ainda não está conduzindo, porque de 0 até 0,7 ele não conduz, ele só conduz a partir de 0,7, né? É um semicondutor. Então, se eu colocar 0,2 volts na entrada aqui, não era para sair nada. E som de amplitude muito baixa não ia falar, né? Distorção. Na verdade, o que acontece? Se entrar 0,2 volt aqui, ele vai tentar fazer sair 0,2 aqui. Beleza. Só que o transistor não conduz nada. Não tem realimentação. Então, esse amplificador, do jeito que está aqui, ele começa a subir essa tensão, fica mais que 0,2. Então, na verdade, como tem uma queda de tensão aqui de 0,7,
ele vai colocar 0,2 mais 0,7, então aqui vai ficar 0,9 volt, para aqui sair 0,2. Então aqui entrou 0,2, aqui vai sair 0,2, porque na realimentação 0,2 com 0,2 ele estabiliza. Olha só, esse é o diagrama interno do LM358, um amplificador operacional bastante usado, e olha como que é a saída dele. Tem o transistor NPN aqui e o PNP aqui, para a minha saída poder ser positiva quando o resultado do amplificador é positivo e negativa, realmente negativa, quando o resultado for negativo. Tem amplificadores que só tem um desses dois transistores aqui. No caso desse não, ele é realmente positivo a saída quando for positivo e saída negativa quando for negativa.